E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje é segunda-feira, quando eu tô gravando esse vídeo. Bom início de semana aí pra todos vocês. Deixa o like pra mim no vídeo, gente, se inscreve no canal, certo? E eu tenho algumas várias coisinhas pra conversar com vocês hoje, então não vou nem me enrolar aqui, certo, gente? Obrigada pela companhia e pela paciência de vocês. Curte, comenta, compartilha, hype o vídeo pra me ajudar, gente, porque eu tô precisando. Gente, falar pra vocês. Uma das pessoas da minha família que mais me amou, foi a minha avó e o meu avô, né? Infelizmente eles morreram cedo demais. Meu avô morreu em 2002, eu tinha 12 anos, e depois em 2004 foi a minha avó que faleceu. Eu dormia do lado da minha avó, né? E quando ela faleceu, né? A hora que eu acordei assim, eu já sabia que a minha avó tinha falecido. Minha avó ficou praticamente em coma dentro de casa, viu, gente? Enfim, era outra época, né? Era 2004. Até eu lembro que os meus colegas de classe, né, lá do Garimpo do Bandeira, no dia do velório da minha avó, a diretora da escola deixou eles irem lá no velório da minha avó. Tinha até uma colega minha que ficou chocada com o fato deles velarem pessoas em casas, mas que quando chegou lá e viu que minha avó estava sendo velada em casa, né? E aí, uma colega minha, ela ficou assim, chocada. Ela nem conseguiu ir lá e tal, assim, lá dentro da sala e tudo, né? Mas até, gente, isso choca um pouco as pessoas, porque até hoje em dia, isso é super comum lá no Garimpo do Bandeira, que lá não tem cemitério, lógico, né, gente? Ah, eles velam as pessoas nas casas lá. Cada um vela na sua casa. Até hoje, isso é comum lá entre eles, né? E inclusive num dos velórios que eu fui esse ano em 2026, porque esse ano de 2026 me surpreendeu, né? Com alguns velórios que eu tive que ir. Aí tinha. Teve uma hora lá que eu fui conversar com uma pessoa e uma pessoa. Ela falou assim que ela fica impressionada com velórios, né? E ela falou assim que velórios dentro de casa é ainda pior. Aí eu fui falar pra ela, né, que velórios lá no Garimpo do Bandeira, até hoje, né, a maioria deles é feito dentro das casas. Aí ela foi falar, né, que depois parece que fica a impressão lá, né, da pessoa tá lá dentro da casa ainda, né? E eu acho muito isso, gente. No velório da minha avó e do meu avô, eu nunca mais vi aquela casa deles que eles moravam de uma outra forma, a não ser no dia do velório. Eu sempre olhava pela janela e eu imaginava que minha avó ia estar na cama deitada. E eu sempre olhava para a sala e lembrava do dia do velório deles. Eu via direitinho lá, sabe? O caixão, o painel da funerária e tal, sabe? Me marcou demais. Eu tinha doze anos no velório do meu avô e 14 anos no velório da minha avó. Eu amava os dois demais e os dois eram as únicas pessoas da família que demonstravam me amar demais. Muito, 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 muito mesmo. Viu, gente? E aí me marcou demais. Ficou muito na minha cabeça, né? E aí, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês, né? Eu tinha uma relação muito boa com a minha avó, mas a minha avó, como vocês podem imaginar, é mãe do meu pai. Meu pai, vocês já sabem aí como ele é, né? Minha avó era bem turrona mesmo. Um dia a gente fez um aniversário pra ela, né? Eu reuni lá a vizinhança toda, né? E aí minha avó não quis não. Minha avó deixou nós lá no aniversário dela, que nós estávamos comemorando o aniversário dela, e foi lá pra casa dela. Enfim, minha avó era babadeira. Enfim, gente. Mas aí eu tô contando algumas coisinhas aí pra vocês, né? Meu avô, gente, meu avô achava a coisa mais bonitinha do mundo. Eu, uma criança pequena, eu já era obesa. Eu, uma criança pequena, eu sentava na mesa, sozinha, gente, sentava na mesa pra comer. Meu avô chamava minha mãe para ver eu comendo na mesa, com ninguém junto comigo. Meu avô achava isso a coisa mais bonitinha do mundo, né? E outra lembrança que eu tenho também dos meus avós, né? É que quando eu tava pegando aí essa idade 10, 12 anos, 13 anos, né? Eu comecei já a me. Esse lado meu, né, gente, de homossexualidade e tudo, isso começou a se aflorar em mim. E eu já pegava gilete, pressão barba, pra me depilar, né? E aí, uma vez, eles flagraram aquela pessoa que tá viva até hoje, que mora lá, flagrou que eu tava me depilando com a gilete, né? Menina, pra quê?
Tribunal, eles me colocaram no tribunal, né? E aí foi um bafafá lá, porque eu estava me depilando e tudo, né, e tal, né? E aí eu lembro da minha avó sentada assim na porta da cozinha. E a minha avó falou assim, ai, minha avó até riu, né? Assim, deu me depilando. Naquela idade, me depilando, né? E eu lembro direitinho isso da minha avó. Eu tinha uma relação muito boa com a minha avó. Minha avó e o meu avô eram uma das únicas, poucas pessoas, as únicas pessoas da minha família que me defendiam, né? Das surras que meu pai dava, porque meu pai me batia muito e me batia muito também no meu irmão, né? Eu lembro que meus avós, assim, já bem de idade mesmo, eles quase não conseguiam nada, mas um dia saiu os dois lá de fora, assim, por causa da surra do meu pai, que meu pai dava em mim e no meu irmão. Meu pai tirava sangue das minhas costas, gente, das minhas costas e das costas do meu irmão também. E eu lembro um dia que minha avó e meu avô saíram lá de fora assim, falando que eles iam chamar a polícia pro meu pai, que era filho deles, né? É filho deles, né? De tanto que o meu pai batia em mim e no meu irmão, viu, gente? Surras, bem surras mesmo, viu, gente? Meu pai era bem cruel, deixava nós na tampa de garrafa, meu pai deixava nós de castigo na tampa de garrafa, meu pai deixava nós de castigo no milho, isso tudo na frente de todo mundo lá, viu, gente? Sem esconder isso de ninguém, tá? Eram outras épocas, porque se fossem épocas hoje em dia, inclusive de 2026, meu pai já teria sido preso já por causa das barbaridades que ele fazia comigo e com meu irmão, né? Então, quando algumas pessoas ficam aí tentando me comparar assim ao meu pai, lógico, a fruta nunca cai muito longe da árvore, né? Nunca cai, mas assim, gente, são parâmetros assim totalmente diferentes. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, certo? Jamais eu faria isso com um filho meu, jamais, entendeu? Até porque são outros tempos hoje em dia. Mas eu tô falando tudo isso para vocês entrarem no contexto, né? Que o meu avô e minha avó, eles gostavam muito de mim, né? E aí, gente, o meu avô, depois ele ficou doente e faleceu. Eu já contei para vocês outros episódios do meu avô, que meu avô gostava muito do sítio da minha família, né? Que meu avô mesmo, ele não conseguia andar depois e tal. Quem limpava meu avô era minha mãe, né? Meu avô saía cagando pela casa. Quem limpava meu avô era minha mãe, viu, gente? E aí, a filha dele tinha nojo. Aí sobrava pra minha mãe limpar o meu avô, né? E aí, num dia, meu avô gostava muito do sítio, né? E meu avô já estava acamado já. O meu avô, gente, ele pulou a janela do quarto dele, onde ele estava morando, né? E ele foi lá sentido do rumo do sítio. Ele conseguiu chegar bem perto lá do sítio, bem perto onde eu fui um dia com vocês esse ano, né? Onde tinha uns urubu e tal. Foi ali que meu avô caiu, né? E aí uma perua da escola na época, né? De escolar, de aluno lá, que encontrou o meu avô caído lá e tal. E depois pegou o meu avô e levou meu avô para casa novamente, certo? Até a perua escolar, né? Quando chegou na escola, um dos meus coleguinhas disse assim pra mim, né, que tinha um homem na perua que tinha o mesmo nome que eu. Aí eu imaginei que fosse meu avô, só que eu não sabia da história, né? E era meu avô mesmo, porque eu tenho o mesmo nome que era do meu avô, né? Então, e mesmo de cama, o meu avô ainda tentou ir lá ver as vaquinhas dele no sítio. Meu avô queria ir lá no sítio dele. Meu avô tinha paixão por aquele sítio, gente. Por isso que me baqueou muito quando eles venderam o sítio, porque eu jamais iria fazer uma coisa dessa. Ainda mais eu tendo herdado o nome do meu avô, certo? Enfim, gente, tô dando uma resumida aí pra vocês e tal, só pra eu situar vocês aí um pouco, né? Meu avô, ele brigava muito com a minha avó, muito, muito, muito mesmo. Até ali, eles idosos já, meu avô chegou a sair de casa um dia, se separar da minha avó e tal, né? Eu lembro que ele foi mudou lá para um lugar onde tinha umas casinhas lá para alugar. Eu fui lá lavar o coador do meu avô, eu lembro de tudo isso, sabe? Com carinho, eu lembro de tudo isso. Recordações assim, bem espaçadas, sabe? Mas eu lembro de tudo isso. E a minha avó brigava muito com o meu avô. Muito, 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 muito. Meu avô faleceu em 2002 e desde que meu avô faleceu, a minha avó já começou a ficar doente, foi ficando cada vez pior, 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 pior. Depois a pele dela ficou igual a pele do meu pai. A pele do meu pai tá bem sensível, gente. Qualquer coisinha machuca ele e tal. Do mesmo jeitinho que está a pele do meu pai hoje em dia, ficou a pele da minha avó quando ela ficou adoentada, viu?
E aí, gente, depois meu avô e minha avó brigavam muito, 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 muito mesmo, né? Depois que meu avô adoeceu, minha avó, ó, nunca mais foi a mesma pessoa, foi ficando doente, 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 até o dia dela falecer. 2 anos depois, minha avó faleceu. Eles brigavam tanto e minha avó faleceu assim, desse jeito. Minha avó praticamente, depois que meu avô morreu, ó, nunca mais foi a mesma pessoa, certo? E aí foi um baque pra mim na época, gente, porque assim, me impactou muito, né? Impactou muito, 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 muito mesmo, né? Eu lembro do enterro da minha avó, assim, até hoje e tal, né? Enfim. E aí, gente, depois eu tive algumas experiências sobrenaturais com a minha avó. E é o que eu vou falar pra vocês nesse vídeo, né? Teve um dia que eu tava sonhando, né? Eu estava sonhando com a minha avó. Sonhei que a gente estava lá, nesse mesmo lugar, na, no, lá na cozinha deles lá, né? E aí minha avó chegou naquela direção lá e eu falava assim para ela, vó, vó, vó. E eu falei assim, mas você não morreu, vó? Você não morreu, vó? E ela pegou e balançou assim a cabeça, falando que não tinha morrido. E foi pro rumo do quintal, lá, aquele quintal que eu mostro pra vocês, né? Gente, isso me impactou de um tanto assim, né? Eu vendo minha avó ali em sonho, né? E eu vou falar pra vocês outro sonho que eu tive. Aí depois, quando eu morava aqui numa casinha aqui dessa cidade, uma casinha de meia água, bem simples e tal, chovia, mas chovia lá dentro. Gente, eu parecia a Marimar lá, morando na Chopana. Parecia uma Chopana mesmo. Minha geladeira, assim, em cima é um pouquinho estragado, porque todo lugar que eu mudava a geladeira, tinha goteira na casa, nessa casinha de aluguel que eu morava. Todo lugar, era uma casinha de meia água, tinha telha, mas tinha lona em cima. Gente, era um bafafá. Aí um dia, gente, eu tava dormindo lá nessa casinha, né? Eu tava dormindo assim, a hora que eu abri assim meu olho, assim, ó, minha avó assim, em cima assim de mim, ó. E eu falando assim pra ela, vó, 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 vó. A hora que eu fui pra dar um abraço assim nela, ela desapareceu. Eu acho que isso é uma experiência sobrenatural que eu tive, sabe? E desde isso, gente, depois disso, eu não sonhei mais com a minha avó, nem nada, né? A não ser esta noite. Esta noite, mais uma vez, eu sonhei com a minha avó, né? E eu vou contar agora pra vocês nesse vídeo aqui. Deixa o like pra mim no vídeo, gente, se inscreve no canal se você não for inscrita ou inscrito. Aí, gente, minha avó andava de lenço na cabeça. Quando ela faleceu, eu fiquei até com lenço, né? Mas aí depois eu achei o lenço forte demais e me desfiz do lenço. Que eu também mudei também muito de casa, gente. Então nem lembro mais direito o que eu fiz com aquele lenço. Mas eu tenho uma caneca ali até hoje que eu guardo, que a caneca era da minha avó, sabe? E aí, nessas épocas de frio, gente, eu passei uns perrengues nesse ano de 2026 por causa de frio, né? Pois bem, em uma dessas vezes que eu fui lá na casa da minha mãe, contei pra ela os perrengues e tudo, né? Minha mãe pegou uma blusa e me deu. E a blusa é essa daqui, olha. Ó. Tava no cabide, eu coloquei no cabide. E aí, gente, falar pra vocês, essa blusa aqui era da minha avó, sim, era da minha avó, gente. Aí, eu trouxe essa blusa pra casa, assim, aqui, né? Mas eu fiquei meio assim, sabe quando você fica meio assim, né? Aí depois eu não falei nada pra minha mãe não, né? Aí, mas eu quis trazer a blusa. Minha mãe pegando e falando, pode levar, minha filha, pode levar. E eu peguei e trouxe essa blusa, né? Mas aí, gente, me impactou um pouco essa blusa, eu ter trazido essa blusa aqui pra casa, né? Aí peguei e falei assim, mas a blusa que era da minha avó, gente. E eu olho pra essa blusa aqui, é a mesma coisa que eu tivesse vendo minha avó. Porque quando minha avó ainda andava tudo certinho, né? Uma das únicas roupinhas que ela vestia era essa, junto com o vestido, era essa blusa aqui. Porque idoso tem mais frio, né? E a gente sempre via a minha avó com essa blusa aqui, né? E eu criança, né, gente? Então foi uma imagem que ficou marcada muito na minha cabeça, né?
E aí, gente, depois no próximo mês eu voltei lá e eu falei assim, mãe, aquela blusa que eu levei daqui da minha avó me impactou muito. Eu coloquei lá no meu guarda-roupa e tal, mas eu não tenho muita coragem de usar, não, e tal, né? E ela, ai, meu filho, dá isso pra alguém. Eu falei assim, não, mãe, não, jamais, né? De coisa de família não vou herdar nada, que vocês venderam tudo, já não tem nada, né? Imagina se eu vou dar a blusa da minha avó pra alguém, já venderam o sítio, já venderam o bar, não deixou nada. Como é que eu vou vender a blusa? Não, mãe, as coisas não é assim desse jeito, não vou vender não, tá doido? Vender, dá, não, vou guardar a blusa, que era da minha avó e tal, né? E aí, gente, guardei essa blusa lá no meu guarda-roupa e tal. A caneca, eu tenho a caneca até hoje, a caneca da minha avó tá ali guardada. Eu lembro muito, né, da gente dando um café pra minha avó naquela caneca, né? E aí, gente, esta noite eu sonhei com a minha avó, né, assim, sim. Aí vou contar pra vocês como que foi o sonho, né? Ai, gente, a gente tava lá, né, lá no garimpo mesmo, gente, e tal, né? E aí, gente, eu cheguei lá perto da minha avó, ela tava assim, ó. Ela tava assim, ó. E eu cheguei perto dela e falei assim, vó, 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 a senhora não morreu, vó? E ela falando assim, não morri não, né? E aí eu saí lá de fora assim e falei assim, mãe, minha avó não morreu, mãe, minha avó não morreu. Ela falou pra mim que não morreu. E a minha mãe no sonho, minha mãe pegou e falou assim pra mim, não, meu filho, não, meu filho, sua avó morreu sim. Eu vi o atestado de óbito dela, né? E eu falei assim, não, mãe, a avó falou que ela não morreu pra mim, ela falou que ela não morreu, né? Aí, né, aí minha mãe ficou meio assim e tal. Depois parece que minha avó veio meio que assim, né? E eu, gente, fiquei super feliz com aquilo, sabe? Com a minha avó não ter morrido. E a minha avó, gente, falou a mesma coisa que ela falou pra mim no primeiro sonho que eu tive com ela após ela morrer. Ela falou assim pra mim que ela não tinha morrido. No primeiro sonho que eu contei pra vocês, que eu vi ela e aí eu falei assim, vó, ela não morreu? E ela falou assim, não morreu. E foi pro fundo do quintal, né? E dessa vez de novo, gente, né? Dessa vez de novo, eu sonhei com a minha avó e ela falou assim pra mim que não tinha morrido, né? E aí, gente, no sonho, eu vi que eu tava assim em sonho e tal, né? E eu tentava assim abrir o olho assim no sonho pra eu ver se aquilo lá era verdade mesmo, e não sei o quê. E me deu uma esperança assim no sonho, gente, assim, que aquilo tudo lá fosse verdade e tal, né? Que minha avó não tivesse morrido mesmo e tal, porque no sonho eu tinha a informação que a minha avó tinha morrido, né? E aí, gente, depois, né, eu tive a impressão de eu sair assim andando e tal. Eu cochilei lá no meu serviço, gente, eu cochilei, né, essa noite, né? E aí que lá tava parado, né? E aí eu levantei e fui em direção assim do balcão para tentar abrir o meu olho, né, e tal, né, para eu ver se aquilo era verdade mesmo e tal. E com muito esforço eu consegui abrir o meu olho assim, gente. Não, eu não abri o meu olho também. Eu continuei lá no sofá. Não abri o olho. Depois, hora que eu despertei assim e tal, né? Fiquei em estado de choque assim. Eu tava sonhando com a minha avó. Enfim, gente. E aí, pensei assim, nossa, a hora que eu chegar lá em casa, eu vou ligar uma câmera e vou contar, né, esse sonho logo e tal, né? Mas eu fiquei com medinho, né, de eu não conseguir dormir depois, né, por estar contando assim essas coisas assim pra vocês, viu, gente? Mas eu gosto de ficar aqui no quintal, né? E eu vou falar pra vocês, às vezes, né? Quando eu não tava trabalhando à noite, gente, eu sentava aqui no quintal e uma das vezes eu senti um cheiro muito forte aqui de perfume. Do nada, de madrugada aqui, quando eu não tava trabalhando à noite. Um cheiro de perfume muito forte aqui. E eu tenho certeza, gente, que são meus avós, assim. Sabe quando você tem essa certeza, assim? Eu tenho certeza, gente, que são os meus avós me protegendo, sabe? Assim, tenho certeza. Certeza, sabe? Certeza, tenho certeza disso, que a minha avó e meu avô me protegem de onde eles estiverem, gente, eu tenho certeza disso, né? E aí eu queria contar isso pra vocês, esse sonho, porque me marcou muito. Fazia muitos anos que eu não sonhava com a minha avó nem nada, e eu sempre sonho com isso. Acho que outra vez eu tive um relance assim de eu sonhar com alguma coisa assim de velório da minha avó, alguma coisa assim, né? Mas de sonhar mesmo foi essa madrugada, né? Enfim.
Aí eu vou guardar, né, no meu guarda-roupa essa blusa aqui, ó, que era da minha avó, como lembrança dela e tal. Tá até faltando alguns botões aqui e tal, né? Ó. Mas eu não vou levar pra costureira nem nada e tal, né? Vou guardar aqui essa blusa, gente, como recordação assim da minha família, da minha avó, né? Porque nós também não somos eternos, né? Não vou vender, não vou dar pra ninguém essa blusa e tal, né? Porque eu amava muito minha avó. E a minha avó também me amava muito, 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 muito mesmo. Eu tenho certeza, gente, que se meus avós estivessem vivos, eu não tinha passado por tudo isso que eu passei, né? Deles terem me colocado para fora de casa lá, inclusive, quando antes da minha avó ficar bem ruim, né? Bem assim, de não falar mais nada, de em coma lá. Minha avó ficou em coma lá, né? Minha avó pegou e falou assim: meu filho, o dia que a avó morrer, você não vai entrar mais aqui nessa casa. Minha avó falou pra mim, gente, antes de morrer. Pois foi dito e feito. Uma semana, 15 dias depois que minha avó tinha falecido, aquela filha dela já tinha brigado comigo e não tinha deixado eu entrar lá mais naquela casa. Aconteceu igualzinho minha avó tinha me falado mesmo. Isso é amor, tá vendo tanto que minha avó me conhecia também, gente? Enfim, é isso. Ai, vou finalizando aqui esse vídeo, gente, porque eu queria desabafar também, contar essa história pra vocês, né? Porque eu uso vocês aqui como a minha válvula de escape. Aí eu queria conversar aqui com vocês a respeito disso, né? Então é isso, tá bom? Agora eu vou pausar aqui esse vídeo que eu tenho outros assuntos pra conversar aqui com vocês também, certo, gente? Deixa o like pra mim no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrita ou inscrito. O que somos nós, né, gente? O que somos nós? Enfim. Vamos em frente, porque atrás é gente. Obrigada pela companhia e pela paciência de vocês. A minha avó e o meu avô, por parte de pai, esses eu tenho certeza que eles me amavam e eles me protegem até hoje, gente. Até hoje.